Boa tarde. Como estamos? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Então, para iniciarmos a nossa aula, gostaria que você desse continuidade à construção do seu hábito. Que hábito é esse, professora? Nos coloquemos no lugar silencioso, com o nosso material à mão, para que a gente possa fundamentar ainda mais o nosso aprendizado. De que forma? Sublinhando, circulando, escrevendo, e assim, com certeza, você vai fundamentar ainda mais o seu aprendizado. Tudo bem, meus amores? Então, hoje nós vamos estudar sobre o Brasil na atualidade. Nós vamos conhecer como se deu o fim da ditadura militar, como essa ditadura ela ainda traz, dentro da história do Brasil, mesmo de uma democracia, ainda traz traços, deixou traços na história do Brasil. Então, vamos começar a nossa aula. O fim da ditadura civil militar. Pacote de Abril. Primeiramente, eu gostaria de relembrá-los. Nós vimos que lá no governo do Ernesto Geisel, ele começou o seu governo numa proposta de abertura política. Ele disse que a abertura política deveria ser segura, lenta e gradual. Essa abertura política, ela culminou num processo que pôs fim à ditadura civil. E a partir daí foram desenvolvidos, vamos dizer assim, instituído medidas para que tivesse o fim realmente da ditadura militar. Mesmo ainda no governo de Ernesto Geisel, houve a abertura da medida chamada Pacote de Abril. E o que foi isso? Um conjunto de medidas que manteve a eleição indireta para governadores, ampliou o mandato presidencial para 6 anos e determinou que parte dos senados fossem escolhidos diretamente pelo presidente. Isso não agradou a população brasileira naquele momento, porque aquelas medidas de abertura política, elas estavam contrárias à realidade do Brasil daquela época. Uma outra medida foi a lei de anistia, que ela fazia, vamos dizer, dava anistia àqueles que estavam fora do Brasil, fazendo com que muitos do que praticaram tortura, violência para com as pessoas, eles não fossem punidos pelos seus atos. E também houve a abertura, a possibilidade daqueles que foram tirados, mandados embora do Brasil, pudessem voltar para o Brasil. E essa lei de anistia, que foi um ato do governo que declara impunes delitos praticados por motivos políticos ou penais, anulando a condenações e suspendendo penas. E vocês veem que essas duas medidas, tanto o pacote de abril como a lei de anistia, ela não favorecia o crescimento da sociedade brasileira daquela época. Embora naquele momento houvesse a possibilidade daqueles que tivessem saído, que foram mandados embora do Brasil, voltarem ao Brasil, mas não fazia com que a sociedade brasileira da época crescesse ou ela fosse fortalecida. Essas medidas elas não contribuíram para isso. E aí, mas também contribuíram para o fim da ditadura civil militar. As greves e as diretas já. Na época da abertura política, ocorreu muitas greves, trabalhadores de várias áreas, mas principalmente do ABC paulista, eles se organizavam e saíam às ruas buscando os seus direitos, buscando uma oportunidade, uma nova vivência, uma política diferente que não fosse a ditadura que naquele momento estava acontecendo. E muitos dos operários, principalmente aqueles que se concentravam no ABC Paulista, eles eram liderados por Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido atualmente como Lula. Eles reivindicavam maiores salários. Naquele momento, as greves, elas tinham apenas naquele momento, olha só, o interesse de melhorar a sua qualidade de vida na busca de um melhor salário. E isso foi fundamentando grupos de operários e de outras classes, que não os operários que trabalham nas metalúrgicas, mas de outros ramos, pudessem também ir às ruas
para buscar melhores condições de trabalho, melhores salários, direitos que eram esquecidos ou que não eram efetivados, que eles fossem efetivados, que fossem fiscalizados, para que houvesse uma condição do trabalhador brasileiro poder estar e manter a sua família. Ali, naquele momento, começa a organização desses grupos. Os trabalhadores começam a tomar consciência dos seus direitos e que os seus direitos não estão, naquele momento, não foram efetivados. Então, continuando, e é muito importante a gente compreender, gente, olha só, no início dos anos de 1980, a população brasileira iniciou manifestações pelo direito ao voto direto para escolher o presidente. Esse movimento ficou conhecido como Direta Já. Inicialmente, os operários vão às ruas em busca de melhores salários. Posteriormente, esses grupos, a população, elas começam a ir às ruas também pelo direito de participar da vida política do Brasil. E aí elas buscam o quê? O direito ao voto, que pudéssemos escolher o nosso presidente. E isso teve um título, Direta Já, que o povo brasileiro pudesse escolher o seu governante ou os seus governantes. Daí o nome As Diretas Já. Continuando, a volta da democracia. Como se deu a volta da democracia? E vamos recapitular. No governo do general Ernesto Geisel, ele faz um processo de abertura política que ele dizia que tinha que acontecer de maneira segura, lenta e gradual, porém não foi assim, porque aconteceu, mas de maneira irregular, e isso, mesmo ainda no seu governo, ele criou medidas que pôs fim à ditadura militar. Mas agora volta a democracia. E volta a democracia de que forma? Como essa democracia vem se estabelecer naquele momento? A eleição do político civil Tancredo Neves em 1985, embora indireta, representou a volta do regime democrático no Brasil. Quase 21 anos de regime ditatorial, o Brasil entrava em uma nova fase política em que os direitos e a liberdade de expressão do cidadão foram restabelecidos. Como eu falei, termina a ditadura civil-militar e agora vamos iniciar uma nova forma de governo. Nessa nova forma de governo, é possível perceber a construção de direitos à liberdade de expressão, onde as pessoas podem reivindicar os seus direitos. E naquele momento, qual é a situação do Brasil? Como o Brasil se encontra no nascer dessa democracia? Naquele momento, ainda resquício do regime militar, a inflação estava lá em cima. Com a inflação, que era um problema herdado do governo militar, o governo José Sarney, ele elabora e lança um plano cruzado, que se substituiu o cruzeiro pelo cruzado, alterando os valores da moeda do país. Ou seja, naquele momento, o nascimento da democracia no Brasil, a inflação está em alta, ainda, vamos dizer, herança do regime militar, e o governo Sarney lança uma nova moeda, fazendo com que aquela nova moeda pudesse dar estabilidade econômica ao país, que naquele momento estava vivendo um forte momento de instabilidade e de insatisfação da população. E isso tudo, meus amores, é para que vocês compreendam como um regime termina. Vocês observaram que ainda dentro de um governo militar do Ernesto Geisel, ele desenvolveu vamos dizer, um processo de abertura política. Esse processo de abertura política não aconteceu da forma como ele foi planejado,
E ele desenvolveu medidas, e essas medidas elas culminaram no fim da ditadura civil-militar. Então nasce a democracia, e o ambiente político e o ambiente econômico do nascimento da democracia no Brasil é um ambiente onde a inflação está em alta. E aí, numa tentativa de fazer com que essa inflação baixe, o governo José Sarney, ele cria uma nova moeda, para que aquela nova moeda possa propor ao país, naquele momento, uma instabilidade econômica. Vou ler. Os resultados do plano, porém, não foram satisfatórios e a inflação durante o governo de José Sarney atingiu níveis bastante elevados, gerando forte instabilidade econômica e insatisfação popular. E aí nós vimos como a democracia ela nasce, ela se coloca como uma instituição, uma forma de governo no Brasil logo depois de 21 anos de ditadura. E foi fácil? Não, com certeza, absolutamente não foi fácil. Mas nós vamos crer que a partir daí os trabalhadores, a massa, a maior parte da população, ela começa a praticar a sua liberdade de expressão, ela começa a ir para as ruas, a reivindicar pelos seus direitos, a buscar que esses direitos fossem efetivados. E isso dá vamos dizer assim, uma possibilidade dessa democracia se fundamentar dentro de um país onde a liberdade de expressão ela se constitui na vivência das pessoas. Continuando, vamos lá. Qual foi o segundo passo para a volta da democracia? A Constituição de 1988. Se tornou-se algo tão popular e tão cheia de expectativa que tomou e recebeu o nome de Carta Cidadã. Então, vamos lá. Depois de muitos meses de trabalho, foi aprovada a Constituição da República Federativa do Brasil em 5 de outubro de 1888. O documento foi considerado a Constituição mais democrática do país, que por isso recebeu o nome de Carta Cidadã. Nós vimos que essa construção dessa Constituição foi numa perspectiva onde a liberdade e os direitos fossem de fato legitimados. Vamos conhecer as principais determinações da Constituição de 88. O racismo passou a ser considerado crime sem direito à fiança. Os povos indígenas tiveram alguns direitos relacionados, principalmente em relação à manutenção da sua cultura e à garantia da posse de suas terras. A prática envolvendo a tortura, forma condenada e proibida no país. Essas são algumas das principais determinações. Só são essas? Não, são várias, são muitas outras. Mas a partir dessa Constituição, nós vemos como a democracia ela se fundamenta no nosso país. E hoje a nossa aula vai ficar por aqui. Nós vimos como terminou a ditadura militar, vimos que o processo de abertura política não se desenvolveu como foi planejado e pôs fim à ditadura militar e vimos como a democracia nasce em nosso país e como ela vai se fundamentando até os dias de hoje. Então, meus amores, eu gostaria que vocês tenham uma ótima tarde, que façam bons estudos e que vocês possam fazer as atividades que estão sendo propostas no nosso roteiro. É importante que vocês façam uma segunda leitura, que vocês possam sublinhar, escrever, fundamentar ainda mais a videoaula. Isso vai favorecer um ótimo aprendizado. Turma, tenhamos todos uma ótima tarde e até a próxima.